Gente, começou mais um programa do Barró e hoje eu tô aqui com ela que veio diretamente de Goiás. Prazer, Tiara. Prazer é todo meu. Tiara tá gostando aqui do frio de São Paulo? Amo o frio de São Paulo. Mas você se acostumou também, né? Já sim, na verdade, São Paulo é a nossa segunda casa, né? Eu sempre digo isso, porque desde o começo do meu ministério, a gente sempre está aqui. Então, já acostumei sim, já aprendi a amar esse frio, já aprendi a amar São Paulo. E eu sou apaixonada em São Paulo, né? Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito daqui. Que legal. Tiara, nascida e criada lá em Goiás? Isso, nascida e criada em Goiás, eu sou de Itumbiara e a minha cidade também é uma cidade maravilhosa, um povo muito amoroso e para mim também, né, na verdade eu nasci em Minas, eu nasci em Prata, Minas Gerais, mas só nasci. Logo no meu nascimento, os meus pais já mudaram para Itumbiara, então eu me considero uma goiana, né? Eu não me considero uma mineira, mas uma goiana. Legal. E já nasceu num lar cristão ou não? Não, na verdade, eu não nasci num lar cristão, eu aceitei Jesus, conheci a palavra de Deus com os meus 12 anos na primeira igreja batista da minha cidade. E na minha família, eu e a minha irmã fomos as primeiras a irem para a igreja, depois o Senhor foi alcançando a minha família. Que legal. Vocês foram e foram arrastando os outros. Foram, na verdade, uma semente que a gente gerou na nossa adolescência, ela veio germinar depois de muitos anos. Eu e a minha irmã veio, né, nos afastar dos caminhos do Senhor e depois, quando a gente já estava afastada há algum tempo, o Senhor, aquela semente que a gente gerou nos nossos pais, ela veio dar fruto. A minha mãe foi para a presença de Deus e começou a orar para a gente voltar. E foi quando... Que coisa... Peraí, a sua mãe, então, que não ia, depois foi, e acabou orando para que vocês voltassem. Exatamente. Cara, que coisa. E ela começou a orar para que a gente voltasse, começou, né, a falar do amor de Deus para a gente. Volta, vocês estão longe da presença. Foi quando o Senhor, Ele me resgatou novamente. Tipo, você despertou nessa hora depois, tipo, olha só, a minha mãe agora é quem está orando por mim. Exatamente. Tipo, acho que agora já é hora de eu despertar e voltar às minhas... Origens. Isso. E aí eu tive um pouquinho de resistência, né? Eu estava recém-casada, falava, mãe, eu não quero agora, não. Mas aí eu entendi que não há vida fora da presença, porque a gente às vezes está longe dos caminhos do Senhor e tem alguns momentos, uma felicidade momentânea, mas com o Senhor não, a nossa felicidade ela é constante, ela é eterna. E foi quando eu resolvi voltar e eu não voltei assim de imediato. Minha mãe orava, falava do amor de Deus e eu com aquela resistência, mas eu dormi bem e acordei com depressão. Nossa. Me deu uma crise muito forte de síndrome do pânico, de depressão. Ansiedade também? Muita ansiedade. Eu escondi da minha mãe durante 3 meses. Nossa, mas peraí, dá pra fazer isso? Tipo, você conseguir mascarar isso pra que ninguém perceba? Na verdade, pra mim foi um pouco mais fácil porque eu sou casada. Eu tava recém-casada, 1 ano de casada. Então, assim, a minha mãe me via às vezes que ela ia na minha casa e eu na casa dela. Então, quando eu me vi com depressão, eu me vi angustiada, vinham as crises de depressão, eu fiquei um pouco sem saber como agir, porque para mim aquilo era tudo muito novo. Mas eu vejo que até nesse sofrimento o Senhor estava nele. Foi um vento que Deus permitiu bater na minha casa para que eu reconhecesse o amor de Deus, para que eu reconhecesse o poder de Jesus. Foi quando eu me rendi aos pés de Deus novamente. Eu vim pelo amor. Na verdade, eu voltei pelo amor e eu permaneço nele. Eu entendi que Jesus é tudo que eu preciso. E naquele momento que eu contei para minha mãe, liguei para ela, os pastores da igreja estavam na casa dela e falou, estamos indo aí agora. E eles oraram por mim, falaram, Tiara, vamos fazer uma campanha de oração, você vai ficar curada, você vai ser liberta, você recebe, eu recebo. Então, o Senhor começou a trabalhar no meu coração a partir de então. E aí eu me reconciliei com o Senhor, voltei para Ele, foi quando começou o meu ministério. E eu voltei para a casa de Deus, comecei a orar, a clamar, o Senhor me curou da depressão e logo começou a arder no meu coração aquela vontade de fazer mais para Jesus, fazer mais para o reino. Foi quando eu comecei a louvar
na minha igreja mesmo, no coral. Depois eu comecei a louvar sozinha, solo. E foi quando o Senhor, Ele começou a gerar no meu coração a necessidade de fazer mais, de servir, de amar o próximo, de fazer a obra dEle. Cara, que coisa. Olha só, eu achei isso tudo muito interessante, porque eu já conversei com a Cristina Mel, e ela também falou sobre isso, sobre depressão, essa coisa toda. Foi um bate-papo muito legal. Quem quiser ir conferir de novo, pode ver de novo. Quem não viu ainda pode ver. E eu estava falando com o cantor Willie Gregory também, que passou pela mesma coisa, depressão, ansiedade, e ele se achegou e ainda se aproximou muito mais de Deus depois que ele passou essa situação. Então, isso que você está falando hoje é muito importante, porque não foi nada mesmo combinado. Você viu que eu sou assim, eu aperto o REC e a gente vai gravando e vai falando tudo espontaneamente. E eu achei isso muito legal, porque eu recebo às vezes mensagens de gente, olha, eu estava assim também, olha, isso aconteceu comigo. E é muito bom falar sobre isso, e falar como sair dessa situação, alguém que de fato pode ajudar a sair dessa, né? Porque não adianta, às vezes tem gente que procura em remédio, procura em alguém, e não consegue, não vai achar essa solução se não for de fato em Deus, né? Se não for de fato em Deus, porque somente Ele pode preencher o vazio que há na nossa alma. E às vezes nós nos encontramos tão ansiosos, tão preocupados com o amanhã, e o amanhã pertence somente a Ele. E o amanhã somente Ele sabe do nosso amanhã, né? E então, para mim, eu reconheci que a minha vida, ela estava vazia sem Cristo. Na verdade, eu tinha alguns momentos, né, felizes, mas era tão momentâneo, tão passageiro. E quando eu deitava na minha cama, colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sentia aquele vazio. Foi quando eu corri para os pés do Senhor e falei, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, eis-me aqui, eu quero ser tua. E a partir de então, os médicos mesmo me disseram que eu ia tomar remédio a vida toda. E eu não aceitei aquilo na minha vida, eu não aceitei. E foi quando o Senhor Jesus me curou totalmente. Eu estou curada para a glória de Deus. E eu não, né, hoje... eu ajudo pessoas que passam por esse mesmo problema, né? A gente aconselha, a gente ora, a gente clama, porque eu creio que somente Jesus pode curar. E Ele ainda cura. Amém, amém. Tiara, e me fala uma coisa, a música entrou como assim, então? Você vem de uma família de músicos também? Ou foi algo que aconteceu de repente? Nossa, eu dormi e acordei cantando, assim. Foi algo que aconteceu de repente mesmo. Como eu sofria desse mal, da depressão, eu era muito reprimida, eu era muito calada, muito tímida, e durante o período que eu tive essa enfermidade, eu me recuei mais, então eu era muito tímida. Só que a primeira vez que eu senti aquele desejo no meu coração de cantar na igreja, a minha família toda se emocionou, e a minha família toda sentiu muito assim, sentiu algo diferente vindo dos céus, e eu nunca imaginei que eu fosse cantar na minha vida, porque na verdade não estava no meu coração. Eu estava estudando, né, eu fiz serviço social, então eu nunca imaginei ser cantora. E foi quando o Senhor Jesus mesmo, Ele começou a falar comigo de uma forma assim, de usar pessoas para profetizar sobre a minha vida, Ele começou a gerar isso, uma necessidade muito grande, de me envolver mesmo no ministério de louvor. E foi quando a música chegou na minha vida. Eu resisti muito, né, para o primeiro CD. Eu falei, eu vou continuar adorando a Deus somente aqui na minha igreja mesmo, enfim. Mas quando veio o meu primeiro CD, eu gravei, falei, vou continuar indo nas minhas congregações, né, nas congregações do meu ministério que eu congrego. Mas não, fui muito mais além. Eu falo que o Senhor, Ele nos surpreende, porque é como em Efésios 3:20 que diz, né, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. E foi o que aconteceu comigo. Quando a música chegou, eu falei, Deus, sou tão pequena, incapaz, eu não consigo. Mas o Senhor, Ele sempre falava, eu sou aquele que capacita os meus escolhidos. E eu vou te capacitar, Tiara, só abre a sua boca. Só que nesse período, quando Ele me chamou mesmo, eu gravei o meu primeiro CD, eu já comecei a estudar canto, já fui me aprimorar, já fui conhecer mais da música, fui estudar para que eu pudesse fazer o melhor para o meu Deus. Nossa, que coisa, né? Às vezes parece assim que foi tudo muito de repente, mas foi algo que foi no tempo que Deus
quis, né? Deus quis. Na verdade, hoje nós estamos com 6 anos e meio de ministério e eu falo que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem nos sustentado, Ele tem feito assim coisas sobrenaturais na minha vida, na minha casa, porque quando Ele me chamou para o Ministério de Louvor e eu gravei o meu primeiro CD, eu tinha acabado também de ter outro diagnóstico médico que eu não podia ser mãe. Eu era estéril, totalmente estéril. Nossa. E o Senhor, um dia eu estava orando na minha casa e Ele falou, faça para mim, porque eu sou o Deus de surpresas. E faça para mim, faça aquilo que eu tenho colocado no seu coração e faça com excelência, porque eu vou cuidar de você. E eu dobrei os meus joelhos, no último diagnóstico médico, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eis-me aqui. Eu vou te adorar sem filho ou com filho, eu vou te adorar em todo o tempo, porque eu quero te servir e estar no centro da tua vontade. E gravei, quando o meu CD chegou na minha casa, meu primeiro CD, independente, começando o meu ministério, se passou uma semana, eu descobri que eu estava grávida do meu milagre. Então, foi 2 milagres juntos, assim, na minha vida, e eu fiquei toda maravilhada, porque, verdadeiramente, o Senhor Jesus, Ele nos surpreende em tudo. Basta nós estarmos no centro da sua vontade, obedecer a sua palavra e viver aquilo que Ele tem nos ensinado. E arroba Tiara Lopes em tudo também? Tiara Lopes, isso. No Instagram é Tiara Oficial. No Facebook é Tiara Lopes. Tudo bem, então. Obrigado, Tiara, mais uma vez. Ai, obrigada, foi uma alegria, Wellington. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra falar um pouquinho do amor de Deus, falar um pouquinho do meu ministério. E eu quero te agradecer. E que o Senhor continue te abençoando, amém, tá bom? Te prosperando, te dando aí, amém, muita força para você continuar essa chamada maravilhosa, amém, na sua vida, tá bom? Amém. Gente, esse foi mais um programa do Barro com a Tiara Lopes. Valeu.